eu sou coordenadora da UTI Covid do Estado do Acre, eu sou pediatra, e eu vou apresentar o caso clínico da ARB. Ela tem 24 anos, é solteira, tem nível superior, ela é biomédica, e ela é do município do estado de Brasileia, mas ela já mora em Rio Branco há alguns anos. Essa paciente, ela é gesta 3 para 0, quando ela chegou na UTI, né, 2 abortos espontâneos, era uma gestação de risco. Ela havia feito 6 consultas de pré-natal e tomava as medicações AS, folato, sulfato ferroso, cálcio, vitamina D, ômega 3 e o dacintrona, para náuseas, né, que eu peguei no cartão dela da pré-natal. E ela tinha todas as vacinas em dia. A principal queixa que motivou ela a ir ao posto de saúde foi a falta de ar. Ela deu entrada na UPA no dia 22 de março, com 7 dias de evolução, né, apresentando sintomas de cefaleia, mialgia, febre e evoluindo com dispneia, que foi o que motivou a ida ao serviço de saúde. Na UPA, ela foi atendida e foi solicitado o PCR, e ela foi liberada para casa. No dia seguinte, ela procurou a maternidade para mostrar o exame, ela fez esse exame particular, e lá ela já ficou internada. Ficou internada, mas ela evoluiu com piora, né? Piora do desconforto respiratório, com queda de saturação, e ela foi entubada no 4º dia de internação e transferida para a UTI do ERB, né? Que é o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco. Lá na UTI, ela fez a tomografia, a primeira tomografia de tórax, que ela apresentava cerca de 70% de comprometimento pulmonar. No 3º dia de internação na UTI, ela foi submetida a uma cesariana de urgência, após ela receber a corticoterapia para maturação pulmonar. Ela recebeu dexametasona, dose de 6 miligramas, IV de 12 em 12 por 48 horas, com orientação do obstetra. O recém-nascido nasceu com 35 semanas e pesava 2,478 e já foi entubado no centro cirúrgico, onde ela foi feito o parto, no centro cirúrgico do Hospital de Urgência e Emergência. Ele foi recebido pelo neonatologista da maternidade, que já prontamente transferiu a criança para a UTI neonatal. Lá ela permaneceu 7 dias entubada, teve uma boa evolução e recebeu alta após 10 dias. No prontuário não tinha nenhuma anotação de apneia. Durante a internação, a puérpera, ela apresentou hipoxemia severa e instabilidade hemodinâmica. Houve necessidade de drogas vasoativas e ela foi traqueostomizada somente com 18 dias devido à gravidade. Ela não tinha condições clínicas de ser entubada mais precoce. Ela permaneceu sedada durante esse tempo todo e em ventilação assistida, no total de 29 dias. Após a estabilização do quadro, após ser feita a traqueostomia, nós iniciamos o desmame da ventilação mecânica e o desmame da sedação. A internação dela teve muitas intercorrências, ela apresentou várias infecções de foco pulmonar, com germes hospitalares, o desmame da oxigenoterapia foi difícil, e durante o quadro, ela apresentou, durante a internação, ela apresentou um quadro de exantema maculopapular bem prolongado, que a gente ficou na dúvida se era uma farmacodermia, umas lesões que a gente sabe que o COVID também causa, né? E não está aqui nesse slide, porque eu tinha arrumado no outro que eu mandei, mas ela também fez um fenômeno tromboembólico, ela fez uma trombose do membro superior esquerdo, né? E foi necessário usar a anticoagulação em plena para ela. Ela recebeu, né? Bom, depois eu falo. Ela ficou num total de 70 dias internada, né, na UTI, e recebeu alta no dia 4/6, em ventilação espontânea, em ar ambiente, decanulada, claro, né, luz orientada e sem nenhum déficit motor. Durante a internação,
como ela fez vários quadros sépticos, ela recebeu muitos tipos de antibióticos, muitos esquemas, né? Eu citei aqui alguns que ela tomou, vancomicina, não necessariamente nessa ordem, mas ela tomou vancomicina, gentamicina, micacina, minociclina, mipenem, polipixina B, ciprofloxacino, caspofungina, e por último, ela tomou o ceftazidime mais avibactam, que foi o que conseguiu tirar ela de todos os quadros infecciosos das bactérias multiresistentes que ela acabou adquirindo. Ela tomou inicialmente a dexametasona por um esquema de 10 dias, de 6 miligramas, mas durante o decorrer da internação, devido à não melhora clínica pulmonar dela, a gente optou por fazer um novo pulso de cometilprednisolona por 5 dias, uma dose de 2 miligramas por quilo. Ela também usou Clexane durante toda a internação, e nós fizemos também um tratamento inovador, né, que é a nebulização com bicarbonato de sódio, a 3%, que a gente usou por 7 dias, que eu vou detalhar um pouco mais na frente. Aqui tem todas as culturas que ela apresentou durante a internação. Vocês podem perceber que ela manteve um quadro de infecção bacteriana por gram-negativo bem persistente, e a gente ficava trocando antibiótico, porque ela não apresentava melhora do quadro, ela mantinha a febre, ela mantinha a secreção, ela mantinha um quadro de leucocitose, ela chegou a fazer 50 mil de leuco, e chegou o momento em que a gente já tinha experimentado todos os esquemas de antibiótico com ela, e ela começou a apresentar esse acineto, ela apresentou esse acineto e essa serrátia, né, multi-R, e a gente já não sabia mais, não tinha mais esquema para apresentar para ela. Então, nós chegamos a pensar que íamos perdê-la, né, por conta dessas bactérias. Foi quando a gente fez um apelo à Secretaria de Saúde, né, para a compra do Torgena, que é a ceftazidina com avibactam. A gente sabe que é uma medicação muito difícil de ser encontrada, mas, por sorte, a gente tinha metade de um tratamento no hospital particular, e o Estado comprou essa medicação, e nós fizemos nela. Não era o tratamento completo, mas foi o que estabilizou ela, foi o que deu uma acalmada na infecção, e a partir daí a gente conseguiu terminar o tratamento dela. Ela ficou afebril, o leuco voltou ao normal, nós conseguimos decanular, desmamar do oxigênio, e ela teve uma evolução boa, mas foram longos 70 dias de trabalho. Durante a internação também, a gente fez as sorologias dela, né? HIV, hepatite, teste de tuberculose, toxoplasmose, citomegalovírus, nenhum deles deu positivo, né? Todos eram negativos. Aqui eu tenho para mostrar para vocês o tratamento que a gente fez com bicarbonato de sódio a 3%, que esse tratamento ele é um projeto que está sendo feito no hospital há cerca de um ano, né, é uma fisioterapeuta, a doutora Carolina Pontes, que é a mentora desse projeto. Ela usa a solução de bicarbonato a 3%, com a intenção de causar uma alcalinização pulmonar, né, vai durar 12 horas, e com isso diminuir a replicação viral, replicação bacteriana, e impedir que o vírus cause tanto estrago no parênquima pulmonar. Aqui a gente tem um trabalho, referência, pelo qual a gente se baseia para dar essa pontuação, né? Essa pontuação, esse trabalho, ele divide. É um trabalho feito por radiologistas, onde eles queriam fazer uma classificação de comprometimento pulmonar pelo COVID. Então, eles dividem o pulmão em 6 partes, cada parte recebe a nota de 1, e eles somam, né, esse comprometimento, e o comprometimento mais grave, lógico, que é a nota 6. Então, a gente pode ver aqui, quando a gente fez a nebulização com bicarbonato, quando a gente começou,
ela tinha pontuação 5, e 5 dias depois da nebulização, ela tinha pontuação 3. Aqui também a gente tem uma sequência de radiografias dela, mostrando a intensidade do comprometimento pulmonar, e no último raio, aqui ela já está traqueostomizada, e a gente pode ver aqui no dia 24, né, quando ela estava naquela piora, e que a gente já estava sem muita opção de esquema terapêutico para ela, né? Então, inicialmente, ela teve uma melhora, estabilizou, mas ela não evoluiu. Ela parou e a gente não conseguia avançar no tratamento, e as culturas de aspirado traqueal e, eventualmente, hemoculturas dando positivas para negativos, e eles ficando cada vez mais resistentes, né? E a gente, né, chegou a uma situação igual a essa aqui do dia 24. Aqui também eu quero mostrar as lesões que ela apresentou, né? Ela apresentou no corpo todo essas lesões, mas especialmente a gente trouxe essa imagem para mostrar, onde a gente usou o laser, né? Que ele é um tratamento também da fisioterapia, que junto com o óleo de girassol ionizado, ele promove uma melhora na cicatrização e na regeneração celular, e impede aí que essa pele ela se rompa, se abra e apareça mais focos de infecção. Então, a gente usa esse laser por 2 minutos nas áreas que estão acometidas, ou usa de forma pontual, ou usa em forma de varredura, né? Esse tratamento é feito diariamente, e a gente viu aqui a melhora na evolução das lesões. Ela ficou com o corpo inteiro com essas lesões, né? E a gente pensava numa farmacodermia, mas não tinha condição de tirar os antibióticos que ela estava usando, então nós lançamos mão de antialérgicos, chegamos até a fazer uma dose pequena de corticoide via oral, por sonda para ela. Mas, no final, né, com essa junção de terapêuticas, de terapia, desculpa, ela melhorou. Aqui a gente está mostrando, né, um pouco do tratamento de fisioterapia, que dentro da UTI ele é fundamental na recuperação dos pacientes, né? A gente tem visto e a gente tem mantido nossos pacientes dentro da UTI, dentro da medida do possível, até o momento que a gente sente que eles estão mais fortes para enfrentar, né, uma enfermaria ou mesmo uma semi-intensiva. Então, aqui a gente está mostrando ela ainda em uso de oxigênio, ela fazendo subindo a escadinha, né, com a ajuda e levantando, fazendo a elevação dos meios, né, de melhorar a oxigenação pulmonar. E aqui também tem outra cena, onde inicialmente ela está empurrando a fisioterapeuta aqui na cadeirinha, né? Ela está ainda em oxigênio, então alguém apoiava trazendo o oxigênio, e ela caminhava com dificuldade, para o final ela já estava assim, sorridente, caminhando sem oxigênio, né? Nesse treinamento aqui de marcha, com carga, né? E com esse suporte deslizante, que no caso aqui era a cadeira de roda, né? Então, aí promovendo esse equilíbrio e a coordenação corporal dela, que, né, isso foi muito importante para ela começar a deambular sem ajuda, e fortalecendo a musculatura, né, para quem ficou 29 dias usando sedação e bomba, uso de bloqueador neuromuscular. Então a gente sabe que isso dá uma atrofia muscular muito grande, e ela ficou realmente muito debilitada, mas ela conseguiu, né, superar tudo isso. Espera aí aqui agora. Então, aqui, essa aqui é a última tomografia dela. Foi nos dado muito pouco tempo para preparar esses slides, e nós não conseguimos pegar as tomografias antigas dela, mas vocês podem verificar aqui nessa última tomografia
que foi uma semana, mais ou menos, antes da alta dela, né, onde ela mostrava esse comprometimento de parênquima pulmonar, importantíssimo, né, com destruição de parênquima, e mesmo assim ela conseguiu ser decanulada, ser desmamada do oxigênio, manter saturação, conseguiu caminhar, e hoje ela está aqui, ela no dia da alta, né, a gente mandou ela direto para casa, ficamos com ela até ela conseguir realizar as funções mais simples, como caminhar, pentear o cabelo, se alimentar, né, foi decanulada, foi desinvadida de todas as sondas, catéteres, ficou ainda 3 dias na UTI, sem uso de antibiótico, para a gente observar como que ela se comportava, do ponto de vista infeccioso e do ponto de vista ventilatório, e ela ficou muito bem, apesar daquela tomografia com tanto comprometimento, e está aqui a último encontro, a última foto, né, ela indo para casa com a família, essa é a bebê dela, que tem 2 meses, é uma criança saudável, né, e ela foi para casa e a gente está fazendo fisioterapia domiciliar, está em acompanhamento com o vascular e com o pneumologista, e não está precisando de oxigênio em nenhum momento desde que foi para casa, e se recuperou, né? Um caso muito dramático, o caso dessa moça, mas que ela se manteve uma persistência em viver muito grande, uma grande força de vontade que nos surpreendia, né? Mesmo nos piores momentos, quando nós médicos ficávamos, né, muito sem opção, a gente ficava numa situação, não sabia mais o que fazer, e batia aquele desespero, mas ela sempre confiante, né, sempre esperançosa, nunca ela se deixou abater, pensando que ela não iria para casa, muito pelo contrário, ela sempre com aquele pensamento de que ela ia para casa, encontrar a filha dela, e realmente ela tinha razão, e ela foi para casa, e está aí com a filhinha dela. E é isso, tá? Obrigada. Eu estou à disposição, se vocês quiserem perguntar. Obrigada pela apresentação, Socorro. Acho que a gente vai começar com dúvidas do caso. Se você quiser, pode parar de compartilhar a tela agora, Socorro. Você consegue... Então, eu estou aqui tentando fazer isso. Eu acho que é o mesmo. Isso, pronto. Socorro, você tem a idade gestacional de entrada dela, que a gente não tinha na apresentação? Tem o quê? Idade gestacional de internação dela, da entrada no serviço. 28 semanas. 28 semanas. 28 semanas ela deu entrada. Isso. Isso é o que estava no relatório, né? 28 semanas. Mas pelo APT, pelo CAPUM, a criança tinha 35 semanas. É isso que eu ia perguntar, porque como deu o resultado de 35 semanas, a gente tinha ficado na dúvida quanto foi a idade gestacional que ela internou. Porque do que você pontuou para a gente, ela começou a procurar, ela procurou a UPA no dia 23 de março, né? Já no 7º dia de sintomas. E aí, isso é um período que a gente já fica mais alerta, que a gente viu que dos casos iniciais, esse período, a partir do 7º dia, quando tinha a piora dos sintomas, que a gente sempre fica alerta. E aí, você contou que ela passou na UPA, pediu o teste do Covid e ela foi liberada para casa. Você tem alguma informação dessa avaliação da UPA, Socorro? De sinais vitais, como que ela estava da parte respiratória? Não, a avaliação, o que eu tenho de informação foi o que o marido passou. Ele disse que ela foi na UPA nesse dia porque ela começou a sentir cansaço. E lá na UPA, como ela estava com febre, eles suspeitaram de dengue ou Covid. Mas ela estava bem, segundo ele.
Tanto é que eles liberaram, e no dia seguinte, quando ela pegou o resultado do exame, ela foi na maternidade, porque ela queria um atestado para poder ficar em casa. E chegando lá, o médico que avaliou, viu que ela estava com uma falta de ar importante e já deixou internado. Agora, esses detalhes de oximetria, nesse momento, eu não tenho, né? A gente não teve acesso, porque não deu tempo também a gente procurar esses detalhes. Mas ela ficou 4 dias na enfermaria e evoluiu com uma piora, e a piora foi rápida, né? Então, no 11º dia foi quando ela piorou mesmo, que foi entubada de urgência e foi encaminhada para a UTI. E nesses dias que ela ficou internada na enfermaria, Socorro, ela estava com algum suporte de oxigênio ou ela teve uma piora rápida que ficou... Oi? Não, ela estava com oxigênio. Ela estava com catéter? Sim, estava com catéter. Ah, então tá. E aí foi piorando, assim, foi progredindo com o catéter, aí não deu certo, e ela acabou sendo entubada, né? Isso. Foi exatamente isso que foi relatado. E como a maternidade, ela não tem um suporte de fisioterapia para fazer GNI, etc., então, eu acho que foi prolongando, assim, e quando ela entrou em fadiga, foi rápido, né, que ela foi entubada de emergência. E ela foi entubada ainda gestante ou a intubação aconteceu no momento do parto, Socorro? Entubada gestante, e aí ela foi encaminhada para a UTI, e aí 3 dias depois é que foi feita a cesariana. O próprio pronto-socorro, né, a equipe da maternidade veio, o obstetra, o neonatologista, fizeram o parto no centro cirúrgico, tiraram o bebê foi para a maternidade e ela voltou para a UTI. Você sabe dizer o motivo da indicação do parto? Não. Eu acho que, assim, a Alice, ela não veio no primeiro momento para a UTI do 5º andar. Nosso hospital tem 2 UTIs, uma no 4º e uma no 5º. Então, inicialmente, ela ficou no 4º andar. Então, isso aconteceu no 4º andar. E eu creio que a indicação deles é porque era uma criança já próxima, mas ao termo já mais viável, como a mãe estava muito grave, né, ela sempre foi muito grave do ponto de vista ventilatório, com muita hipoxemia, eles optaram por tirar a criança. É isso que a gente tem visto eles fazerem nas outras grávidas que nós já tivemos, né? A gente só interrompe quando realmente, se a criança for viável, lógico, né? Quando primeiro faz a maturação e depois quando a gente vê que a mãe, né, não está tendo uma boa evolução. Okay. Eu acredito que foi por isso que ela foi feita intervenção. Eu acho importante a gente ressaltar isso, Socorro, um pouco, porque é um ponto bem importante na evolução das gestantes com Covid, né? A gente sabe que no início da pandemia, a indicação realmente era essa, da gente resolver o quadro das gestantes, principalmente quando elas estivessem próximo ao termo. Mas com o passar do tempo, com o que a gente conseguiu aprender nesse ano e meio de pandemia, praticamente, a gente acabou percebendo que nem sempre a indicação do parto é algo que seja feito para a melhora da paciente. O fato dela sofrer com a cesariana, ter o resposta inflamatória e tudo mais, muitas vezes não seria uma indicação por causa materna. Então, se tivesse alguma indicação de sofrimento fetal, possibilidade de monitorização por umidade gestacional avançada, ok, mas se pensamos só na indicação por causa materna, a gente sabe, a gente já consegue ver que a própria cesariana ela não é um fator melhor, pelo contrário, um fator de piora. A gente vê as pacientes piorarem bastante pós-parto, tá? E eu acho que... Você gostaria de comentar alguma coisa, Socorro? Nós também tivemos essa experiência das grávidas, puérperas que nós pegamos, né? Nós tivemos mais morte de puérperas do que de grávidas. No momento, a gente tem 2 grávidas entubadas lá, com boa evolução, né? E ninguém tem nem nenhum pensamento de tirar o bebê. Né? Os bebês estão lá sendo monitorados. Nós já, inclusive, já tivemos grávidas que ficaram entubadas, saíram da intubação e levaram sua gestação até o final e hoje manda a foto do bebê para a gente.
Então, isso que você falou realmente procede, é muito correto, né? Mas eu acredito que no caso dessa moça foi devido à hipóxia severa que ela apresentava. Como eu falei para vocês, a gente demorou um mês, né, quase, para poder estabilizar ela. Tão grave ela ficou que nem o cirurgião queria fazer a traqueostomia, porque achava que não aguentava, né? E a gente foi prolongando. Então, acredito que foi por isso. Mas hoje a gente realmente segura, né? A gente não indica. Né? Nem vê os obstetras indicarem também, pelo contrário. A gente vê eles aconselhando a, né, manter tudo sob controle, monitorizar o bebê e só chamar se tiver realmente um sinal de sofrimento fetal. Perfeito, Socorro, a gente concorda também. Acho que é um grande desafio, acho que cada paciente vai evoluir de um jeito. Acho que o grande desafio é realmente ver aquela que realmente vai se beneficiar do parto e aquela que a gente vai conseguir manter a gestação, como foram das suas pacientes, de ficarem entubadas, receberem alta e continuarem o pré-natal com a gente. Eu acho que isso é uma vitória para toda a equipe, dá uma satisfação, uma felicidade muito grande de um dever cumprido e um trabalho bem feito quando a gente consegue esse tipo de resultado, né? E ela teve uma evolução, assim, bem clássica, né? Piorou depois do 7º dia da doença e acabou tendo um desfecho ruim. Foi sempre tendo essa piora a clássica a partir desse 7º dia. Outra coisa que eu ia te perguntar também, Socorro, no momento que ela internou, que ela ficou com vocês na enfermaria, vocês, além do suporte de oxigênio, chegou a entrar com alguma outra medicação, antibiótico, Clexane, como que foi? Sim. Na enfermaria da maternidade, ela usava antibiótico e usou o Clexane, sim, né? Na UTI também. Na UTI ela usou antibióticos mais potentes, de largo espectro, foi mantido o Clexane, inclusive quando ela fez a trombose, nós tivemos que dobrar a dose do Clexane, foi feita a corticoterapia, né? Inicialmente com a dexametasona, e mais posteriormente nós tivemos um novo ciclo com metilprednisolona. Tá, perfeito. Que é isso mesmo, é uma das orientações do manual do Covid, do Ministério da Saúde, o que a gente vê que das gestantes, elas costumam evoluir, ela cursar também com uma pneumonia associada à infecção pelo Covid, então, geralmente, a gente costuma entrar mesmo, como vocês disseram, com um antibiótico, a gente faz a imagem radiográfica com a tomografia ou raio-x de tórax para a gente ver se tem essa área de consolidação, se não tivesse, até daria para a gente suspender, mas as pacientes que a gente acompanhou aqui no HC, dessas que foram casos graves, que precisaram de oxigênio, 45% delas tiveram pneumonia associada, o que acaba até levando a um quadro mais grave, como foi da sua paciente, que teve que usar diversos antibióticos para daí a gente conseguir melhorá-la. A enoxaparina também é um ponto que a gente também fala para essas pacientes de casos graves, que a gente entra sempre com dose profilática e fazendo ajustes se a gente tiver alguma suspeita ou confirmação de evento trombótico, como teve para sua paciente, que acho que são outros cuidados também que são importantes pontuar para as pacientes que ficam internadas em enfermarias, que ficam consideradas como casos graves. Você tem alguma informação sobre pronação dela, Socorro? Se a paciente foi pronada, teve alguma tentativa? Inúmeras vezes. Ela foi pronada inúmeras vezes. Enquanto ela estava gestante, foi realizada? Não, porque, como eu falei para ela, logo no 3º dia, ela já fez a cesariana. Quando ela veio para o 5º andar, ela já tinha 13 dias, né, entre UTI, né? E ela estava no 13º dia, já dentro do hospital, mas na outra UTI. Ela veio para o 5º andar com 13 dias, mas mesmo assim, nós pronamos ela inúmeras vezes. A gente pronava, esperava a melhora da relação, despronava, se caía, a gente pronava de novo, até chegar o momento que a gente, né, viu que não adiantava mais. Foi quando a gente começou, ela estabilizou do ponto de vista hemodinâmico, conseguimos fazer a traqueostomia e seguimos naquele desmame leve, até conseguir evoluir mais, né? Até conseguir tirar totalmente. Mas ela teve inúmeras provas.
Porque, aliás, todas as nossas grávidas e puérperas são pronadas, sim, é rotina nossa. Ótimo, é exatamente isso. Dentro daquelas porque a gestação ela não é uma contraindicação para a prona, né? Algumas pessoas acreditam que a gestação é uma contraindicação e ela não é. Mesmo a gestante com idade gestacional um pouco mais avançada, de terceiro trimestre, é possível realizar prona. A gente consegue colocar uns coxins para fazer o apoio do abdômen. E a gente tem uma resposta bem importante das pacientes. A gente percebe que mesmo gestantes, quando a gente faz a prona, elas conseguem ter uma melhora boa da relação. Então, lembrar isso também, que assim como a gestação não é uma contraindicação para intubação e nem uma indicação necessária do parto, a prona também pode ser realizada em gestantes mesmo com idade gestacional mais avançada, né? Exatamente. Logo no início, né, no ano passado, uma das nossas primeiras pacientes, ela era gestante e a gente aprendeu com ela, né, a necessidade da prona e a dificuldade que foi pronar a gestante, o medo, né, que a gente não tinha muita noção, todo mundo ainda, né, sem muito conhecimento, mas pronamos também. E a partir daí a gente vai pegando, né, o jeito, mandamos fabricar coxins que nos ajudassem nos posicionamentos e é rotina nossa fazer esse procedimento. Não só para as grávidas, mas para qualquer um paciente com Covid. É isso mesmo, são conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo desses anos de pandemia. A gente acaba aprendendo com muitos acertos e erros, aqui também foi a mesma coisa, a gente foi fazendo aos poucos a pronação, até a gente viu que realmente dá certo, tem todo um cuidado especial, mas, como a Veridiana falou, gestação não é contraindicação para pronação. A gente pode utilizar isso como um recurso para poder ajudar, né, nessa ventilação, então só para a gente deixar pontuado isso também. Eu achei outra coisa importante também, que foi até uma das coisas que eu te perguntava, se você tinha essas informações dos sinais vitais e da avaliação dela na unidade básica, na UPA, porque às vezes o serviço primário tem muita importância também para poder fazer esse tipo de avaliação. Eu acho que conseguir diferenciar quem é aquela paciente que é considerada como um baixo risco, que tem um quadro leve, ou daquela que já tem algum sinal maior de gravidade, com frequência cardíaca, frequência respiratória, algum sinal de esforço respiratório, para na ponta a gente conseguir identificar quem é essa paciente de maior gravidade e a gente conseguir encaminhá-la mais rápido para um serviço de maior complexidade que consiga ter essa assistência para essas pacientes com casos mais graves. Então, sempre importante fazer essa avaliação, e gestante é um grupo de pacientes que acaba evoluindo mais rápido para uma piora respiratória quando a gente tem essa infecção. Então, sempre bom a gente sempre estar avaliando a questão da classificação de risco para a gente conseguir identificar quem é aquela paciente que vai se beneficiar de um atendimento de maior complexidade. Eu vejo hoje que as pessoas que trabalham na ponta, na UPA, no posto de saúde, eles estão mais cuidadosos em relação a isso. Então, existe aquele medo, aquele cuidado, né, com a gestante, e elas são logo encaminhadas ao menor sinal de desconforto para a maternidade, e a maternidade já referencia para a UTI, às vezes nem é aquela relação tão ruim, né, mas a gente mantém na UTI, faz a VNI profilática, até a gente conseguir ter certeza, até a gente ter certeza de que aquela paciente não vai dar um passo atrás, né, e ela vai evoluir. A gente também já errou, já chorou de ter dado alta para alguém antes da hora, se arrependeu. Então, hoje a gente aprendemos com nossos erros, e a gente tem recebido, hoje, como eu te falei, nós temos 3 grávidas na UTI, 2 intubadas, e estamos fazendo o trabalho de VNI com a que não está entubada, mesmo ela estando acordada. As outras foram intubadas também bem, de uma forma precoce. A gente não espera chegar aquele momento que o paciente está dando
né, já está ficando cianótico, não, a gente vai controlando pela gasometria, quando vê que a relação não melhora, o paciente está ficando hipoxêmico de forma persistente, a gente intuba de forma programada, e está dando muito certo. Não, perfeito, Socorro. O que a gente vê também, às vezes, é que existe uma certa resistência em se intubar gestantes, hoje por conta do uso das sedações, bloqueador neuromuscular, que são medicações que vão passar mesmo para o feto, que vão deixar o feto mais sedado, mas a gente vê que quanto mais tardio a gente deixa para intubar a gestante, nesse ponto em que ela já está cianótica, já está com esforço respiratório, a chance de dar um sofrimento fetal ou dela evoluir mal é muito maior. Não quer dizer que a gente vai sair intubando todas as gestantes que a gente vê pela frente com Covid, mas acho que só a gente ter uma cautela e um critério diferente para esse grupo específico de pacientes quando a gente compara com os indivíduos não gestantes. Então, só para desmistificar, para não terem medo de intubar gestante, a gente usar as medicações que precisam, afinal de contas, para que a gente deixe o bebê bem, consiga, como as suas pacientes, de manter essa gestação, delas irem de alta gestante depois da intubação, a gente precisa manter a mãe bem e estável. Então, o que for necessário para a gente fazer, para deixá-la estável, para que a gente consiga dar alta para ela gestante, a gente precisa. Então, ficar mais atento nessas questões do critério para intubação, para não deixar intubá-la num ponto em que já esteja difícil para ela, né? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Se alguém não quiser fazer a pergunta ao vivo, quiser deixar no site também, a gente está aberta para a gente discutir com todos, tirar dúvida. Socorro, se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade também. A gente ainda treme um pouco, né, quando a gente pega uma gestante, não vou dizer que é uma decisão fácil, né, a gente intubar, a gente sabe as consequências que podem vir a ter dessa decisão, mas nós temos uma equipe onde a gente discute, a gente conversa, né, a gente, né, procura ouvir a opinião do outro e, né, de comum acordo, escolher o melhor momento para o procedimento. Mas é uma decisão difícil, é uma intubação extremamente estressante, né, aquele momento. Muitas vezes a gente enfrenta a relutância da família em intubar, da própria grávida que não quer, né, que chora, que pede por favor. Então, assim, é difícil, né? É um momento que você precisa colocar a sua razão acima de tudo e ser firme, né? E tomar essa decisão. Exatamente, sua colocação foi excelente. Sua colocação foi excelente. Não é fácil entubar uma gestante, acho que é muito angustiante a gente ficar ali, não é uma decisão fácil de se tomar, e eu acho que para a gente ter o melhor cuidado para a gestante é ter essa equipe multidisciplinar, com nós obstetras, os intensivistas, a enfermagem, a equipe de fisioterapia, que está sendo essencial nesse momento do Covid, do cuidado com essas pacientes. Acho que quanto mais gente a gente tiver que esteja comprometido e aberto para as discussões, porque a gente também está aprendendo como faz esse cuidado dessas gestantes. Sim. E aí é com isso que a gente vai crescer e melhorar cada vez mais o atendimento para elas, né? Alguém tem alguma dúvida, gente? Com certeza. Em relação ao caso, alguma coisa que não tenha ficado muito claro? Eu acho que tem uma aqui, vamos ver. Para a interrupção da gestação fora oximetria, só piora do estado geral? Desculpa, Laura, eu acho que a sua pergunta é se a indicação do parto seria só pela baixa oximetria materna, é isso? Eu não sei se foi essa a pergunta, mas assim, isso, ok. Na verdade, a interrupção da gestação, não existe uma regra para isso, né? A gente vai ter que sempre avaliar paciente a paciente. Precisa ser visto situação do feto no serviço, qual a viabilidade
que a gente tem da neonatologia, porque essa é uma coisa que vai fazer diferença. Qual é a condição de avaliação fetal que o serviço vai apresentar, porque o que nós costumamos fazer aqui é pacientes em uso de oxigênio, desde catéter até pacientes intubados, a gente consegue fazer uma vitalidade com cardiotoco e ultrassom diária, muitas vezes 2 a 3 vezes por dia. Então, com isso, a gente consegue levar a gestação até um tempo mais avançado, né? Então, na verdade, só indicaria a resolução da gestação em caso de sofrimento fetal. Uma alteração de líquido muito importante, alteração de cardiotoco, principalmente. A gente sabe que a avaliação de movimento respiratório e movimento corpóreo fica um pouco complicado nas pacientes intubadas, porque o perfil muda um pouco com isso, tá? Mas, a princípio, a gente nunca pensaria numa interrupção da gestação para melhora materna, tá? Até porque o procedimento acaba piorando, podendo levar a uma piora do quadro. Então, a menos que seja uma paciente que esteja na idade gestacional avançada, acima de 34, 35 semanas, e que vá ser entubada, que tenha necessidade de intubação, caso ela ainda tenha uma condição que a gente consiga fazer uma cesárea sem ser na correria, sem ser uma cesárea na UTI, um parto assim, aí sim eu acho que valeria a gente pensar na interrupção, pensando no estado materno, mas não para a melhora dela. E sim porque a gente vai estar tirando um bebê já de idade gestacional avançada e que em algum lugar que a gente não conseguiria fazer o controle de vitalidade, que não valeria mais a pena ganhar esse tempo dela entubada. Mas não existe nenhum parâmetro específico para isso, para a indicação do parto. Que às vezes essa decisão é mais fácil a gente decidir pelo parto quando a gente tem essa alteração de vitalidade, que a gente já tem uma indicação mais formal. Da parte clínica materna é difícil, porque se é uma mãe instável, se a gente às vezes faz a cesárea pensando que ela está instável para tentar melhorar, às vezes o próprio procedimento cirúrgico pode piorar. Então, a linha é muito tênue entre a gente decidir por fazer o parto por melhora da mãe, melhora materna, e o quanto esse procedimento cirúrgico não pode piorar a condição clínica dela. Então, acho que é um contexto geral que a gente tem que avaliar, acho que toda a parte geral clínica e o quanto isso está repercutindo em vitalidade também. Como a Veridiana falou, assim, a gente não consegue te falar exatamente uma resposta única e certa com um parâmetro só para a gente poder decidir. Eu acho que é caso a caso, fazendo essa discussão multidisciplinar, para ver o quanto essa interrupção vai ou não interferir negativamente na avaliação dela, e também pesando qual é a viabilidade de cada serviço, para ver o quanto a gente vai ter de investimento fetal também. Mais alguma pergunta? Tem mais dúvidas? Alguém gostaria de pontuar mais alguma outra coisa? Socorro, se tem alguma outra coisa importante que você acha que também que precise pontuar, que acabou não ficando na apresentação do caso? Eu queria enfatizar mais uma vez, né, a importância da equipe multidisciplinar nesse momento, no tratamento dessas puérperas grávidas, né, a parte da fisioterapia, tanto no momento que a paciente está sedada, entubada, quanto na recuperação, né, depois. Porque, às vezes, você faz tudo bonitinho dentro da UTI, traqueostomia da paciente, e consegue, às vezes, dar alta para a paciente melhorada, mas se ela não tem o acompanhamento de fisioterapia, isso pode dar errado, né? O paciente pode piorar do ponto de vista infeccioso, alguma complicação na traqueostomia, enfim, né? E a gente perde esse trabalho todo que a gente fez. Então, a fisioterapia, a gente vê que ela é um ponto-chave dentro da UTI, na recuperação desses pacientes. Então, eu não sei se existe UTIs que não tem fisioterapeuta 24 horas,
Mas, se tiver, eu sei que isso é uma coisa que não tiver, né, eu sei que isso é uma coisa que atrapalha bastante, porque eles são muito importantes nesse momento. Sim, exatamente. A fisioterapia tem feito... A fisioterapia tem nutricional também. Sim, muito grande em tudo. Foi o que você falou, que para a gente ter um bom êxito, é a equipe multidisciplinar mesmo. A gente sozinho não vai conseguir dar conta de cuidar dessa gestante mais grave, principalmente essa que fica em ambiente de UTI. Então, quanto mais gente a gente tiver na equipe disponível e topando fazer todo esse cuidado, isso ajuda bastante. Tem uma coisa também... Então, depois eu falo. Não, pode falar, desculpa, pode falar. É uma coisa que também é muito gratificante para a gente, e a gente vê que isso tem muita importância na recuperação dessas puérperas e grávidas, é a aproximação com a família. Então, aquelas que já tiveram, né, as puérperas, a gente mostrar o bebê, fazer videochamada, para quando ela tiver condição, claro, né, para ela sentir aquela criança, ter aquela vontade de viver, né, criar aquele vínculo que ela não teve condição. Essa paciente nossa, ela ainda estava em uso de oxigênio, ainda estava com cânula, e ela ainda não andava quando ela pegou a filha nos braços pela primeira vez. Foi mais ou menos uns 10 dias depois que a gente tirou a sedação, nós descemos com ela para o saguão do hospital e a família trouxe a bebê pela primeira vez para ela pegar. Foi um momento super emocionante. Eu acho que a partir daí ela decidiu que ela ia viver, porque ela pegou nos braços aquilo que para ela era tão precioso. Então, às vezes a gente afasta, né, fica com aquela coisa, aquele medo, ou as regras são muito rígidas em relação a essa proximidade da família, e isso cria uma barreira para a paciente na própria recuperação dela, né, esse isolamento. Então, eu acho que essa introdução com a família, esse tratamento com a família, essa proximidade, nesse momento de fragilidade dela, é super importante. Não, sim, com certeza. E o que a gente vê, principalmente das gestantes graves, que elas vão conhecer o filho delas muito tempo depois. Às vezes elas estão entubadas, nem veem o filho nascer. Imagino quanto não foi emocionante ver a sua paciente quando ela conheceu o filho dela. A gente também tem compartilha do mesmo sentimento que você aqui, quando a gente vê que elas, às vezes, 2 meses depois que acabam conhecendo o filho dela. Então, essa proximidade com a família é super importante também. A gente teve uma pergunta aqui no chat que a Camila fez, quando uma puérpera testa positivo para Covid, quais os parâmetros de conduta? Camila, aqui como da puérpera, a gente vai usar dos sinais vitais iguais o de não gestante. Um dos pontos diferentes para a gestação é a questão da saturação, que a gente considera o adequado para gestante acima de 95. Quando ela passa a ser puérpera, essa valva de saturação cai para 92, que é o que a gente acaba ficando mais atento. Frequência respiratória costuma ser a mesma, acima de 24, sinais de esforço respiratório, então que acaba diferenciando mais de parâmetro para a gente decidir por suporte de O2 ou não na puérpera, que o corte, ao invés de ser 95, agora é 92, tá? E quanto ao uso do corticoide, que vocês colocaram aqui também, lembrar que a gente usa a dexametasona tanto para melhora pulmonar materna, como para maturação pulmonar fetal. Então, a dose que foi utilizada nessa paciente, 6 mg de 12 em 12 horas por 48 horas, é suficiente para maturação pulmonar. Caso o serviço não consiga continuar com a dexametasona, a gente sabe que está tendo um problema em alguns lugares, pode ser trocado para metilpred após. Lembrando que para a maturação a gente faz com a dexa e depois pode se manter com a dexametasona uma vez ao dia, como é feito normalmente, ou então mudar para pred, tá? E lembrar também da questão da corticoterapia, que ela já tem trabalhos que mostram que o uso da dexa ou da metilprednisolona tem uma ação e ajudam na questão dos pacientes que são graves para ter um desfecho favorável em questão à parte de mortalidade. Mas sempre lembrar que o corticoide deve ser usado sempre depois do 7º dia de doença. Se a gente usa o corticoide muito precoce, ele pode piorar a resposta inflamatória do COVID e piorar a evolução do paciente.
Então, a gente considera o uso do corticoide para aquela paciente que precisa de um suporte de O2, seja ele com catéter, com máscara, até mesmo com a intubação, mas sempre lembrar de usar depois do 7º dia de doença para a gente não piorar a resposta hiperinflamatória da infecção pelo Covid. Acho que foram respondidas todas as dúvidas. Alguém mais quer pontuar alguma coisa? Não? Bom, acho que já passou das 17 horas, gente. Queria agradecer a Socorro pela apresentação, pela disponibilidade de estar aqui dividindo esse caso com a gente. Agradecer a todos vocês pela presença. Certo? Socorro, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí. Continue aí, nós estamos essa oportunidade de discussão e divisão das angústias e dos casos, acho que está sendo extremamente enriquecedor para todo mundo, para a gente perceber que as dificuldades existem em todos os lugares e o conhecimento a gente vai construindo ao longo do tempo e sempre dividindo essas informações. Daí, queria passar a palavra para você, Socorro, para fazer suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade, né, de compartilhar com vocês. Nem sempre os casos são de sucesso, mas esse foi um sucesso e a gente fica muito feliz, né, do desfecho dessa paciente. Enfim, né, a gente não sabe quando que nós vamos ter uma trégua nesse vírus. Parece que as puérperas estão sempre ali na linha de frente, né? Sempre aparecendo, não deixam de estar ali como nossos clientes. E a gente tem que estar, né, preparado psicologicamente, porque é um momento difícil para quem é mãe, né, ver aquela situação. E a gente tem que se fortalecer de todas as formas. Então, eu agradeço muito a oportunidade de ter compartilhado com vocês esse momento e me coloco à disposição, né, para outros momentos que for preciso, ou para alguma pergunta, enfim. Só tenho a agradecer. Tá ótimo, então. Obrigada, Socorro. Obrigada, gente. Vamos terminar, então. Tchau, pessoal. Tchau. Boa sorte aí para todos. Até mais. Obrigada, viu? Tchau.